Olá, está começando o Religar e Conhecimento Religião. A peregrinação a lugares sagrados, conhecidos como Romaria, é uma prática do catolicismo popular. Todos os anos, centenas de fiéis caminham em direção ao que consideram algo sagrado. Qual é o espaço da Romaria, por exemplo, em Bom Jesus da Lapa, como uma manifestação do catolicismo popular? Aqui no estúdio eu converso com Sandra Célia Coelho. Ela é pesquisadora do Centro de Estudos em Cultura Religiosa da Universidade do Estado da Bahia. Como vai, Sandra? Prazer recebê-la aqui no programa. Um prazer é todo meu, todo nosso, né? Enquanto centro de pesquisa. E nesse momento em que a gente vai apontar alguns pontos e chamar vocês à Romaria. Sim, ótimo. A gente teve a oportunidade de conversar nesse primeiro semestre de 2018, lá mesmo na Universidade do Estado da Bahia. Agora receber você aqui no Religar é uma alegria. Este e outros programas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Para revê-los, basta procurar por Religar e Conhecimento Religião. Bom, você é uma pesquisadora sobre esse tema de Romaria e você fez um trabalho especificamente sobre Bom Jesus da Lapa. Mas antes da gente entrar na sua pesquisa, no seu trabalho especificamente, Sandra, existe já no seu campo de estudos um conceito para isso que a gente chama de Romaria? Olha, são vários conceitos que se tem de Romaria. Na minha pesquisa, eu me aportei ao conceito do Pierre Sanchis, porque é o que mais se aproxima à Romaria do Bom Jesus da Lapa. A Romaria, como o sentido do caminhar, muitas vezes penoso, que requer sacrifícios, em devoção a um santo, em lugares considerados sagrados. Então, eu me aportei ao Pierre Sanchis e dentro desse conceito a gente vai construindo conceitos de Romaria, né, e de Romarias. A partir das mulheres que eu pesquisei também, elas foram também me dando um conceito de Romaria. Muito interessante como elas falam que é Romaria para elas e como, enquanto pesquisadora, eu vou constituindo um conceito de Romaria. Porque você não só, sua pesquisa sobre Romaria tem a ver com essa participação específica das mulheres romeiras, não é isso? As mulheres romeiras naquele espaço da Romaria do Bom Jesus. É interessante situar um pouco do meu percurso. Sem dúvida. Em 2009, a gente, falar em datas reporta muito, mas é bom a gente colocar a concepção histórica. Eu venho fazendo um estudo sobre as romarias, aí eu chamo romarias, como espaço de interação entre a tradição e a modernidade. Então, foi um estudo que eu levantei as 3 maiores romarias no Brasil. Quais são? É muito difícil hoje a gente apontar. No nosso campo ainda existe falta de dados específicos para dizer em qual lugar está cada uma. Né? A gente tem algumas das maiores, como a gente coloca assim, a Romaria da Lapa é a 2ª maior, mas a gente não tem dados. Agora a gente está construindo um instrumento para realmente contabilizar o número de pessoas que entram em Bom Jesus da Lapa. Então, no sentido mais amplo, né? Quais seriam as maiores? As maiores, né? Então é isso que a gente vem trazendo. Então nós temos a Romaria do Círio de Nazaré, a Romaria do Padre Cícero, a Romaria do Divino Pai Eterno, a Romaria da Aparecida, aí vem a Romaria da Lapa. Não nessa sequência que eu estou colocando. Mas no meu estudo eu contextualizei a Romaria do Bom Jesus da Lapa, a Romaria da Aparecida e a Romaria do Padre Cícero. Então eu fiz um estudo de uma revisão bibliográfica e com algumas impressões em loco e a gente pôde perceber característica e contexto. Trazendo para Bom Jesus da Lapa, fazendo esse percurso, né, a cidade de Bom Jesus da Lapa está localizada no Alto Sertão da Bahia, numa região que traz totalmente uma especificidade, uma característica local, né, climática, cultural, determinante. Econômica também. Econômica, né? E a Romaria, ela movimenta todo aquele entorno em prol daquele fenômeno religioso e exporta toda a visão daquela região para o mundo, porque a Romaria da Lapa ela é conhecida mundialmente. Então, Você falou que estava fazendo um contexto, então quer dizer, você começa com esse estudo, não é, comparando essas 3 romarias. Isso. E aí depois você parte para essa questão da mulher romeira? Mais específica. Então eu observei
que existe, apesar de existir uma frequência muito grande das mulheres naquele espaço, mas poucos são os estudos das mulheres no espaço das romarias. Então, me chamou muita atenção isso, essa lacuna que se tem em detrimento da permanência daquelas mulheres naquele espaço. É uma pergunta, né, que revela a importância dos estudos de gênero aplicados à religião, né? E aí a gente começou a fazer essa trajetória a partir desse olhar, né? Que lugar que essa mulher ocupa na Romaria, especificamente na Romaria do Bom Jesus da Lapa? Como elas articulam as mudanças socioculturais em curso? Como é que elas percebem isso em relação à questão do catolicismo, da identidade de gênero? E como é que elas se posicionam naquele espaço? Antes da gente falar, então, dos resultados do seu trabalho, né, seria interessante a gente contextualizar também a própria Romaria, né, a Bom Jesus da Lapa, que história tem, né, essa importante manifestação cultural, né? Isso. A Romaria da Lapa está muito ligada à questão de Portugal, porque são várias versões que a gente tem sobre a origem da Romaria da Lapa. Eu não vou me ater aqui, eu vou pegar nos registros, né, que é do Padre Missei, sobre o livro A Romaria de Bom Jesus da Lapa, que é a origem do Francisco de Mendonça Mar. Filho de português, de uma família católica portuguesa. Também vou resumir a história, pelo menos, né? Porque a história é muito longa, várias versões. Então, ele chega ao Brasil, né, basicamente em Salvador, com a missão de pintar o palácio do governador, né? E lá, desenvolvendo essa atividade, ele foi acusado injustamente. Então, são os registros históricos, eu deixo bem claro isso. E eu também tenho umas críticas em torno disso, mas não vou adentrar, não pesquisei basicamente essa área, né? Na verdade, foram as falas do autor. Então, acusado injustamente, ele e seus escravos, ele foi preso. Aí ele vai assistir uma pregação do padre Antônio Vieira. Então, dentro dessa pregação, há, no sentido, uma conversão dele, ele se desprende de todos os bens e sai por caminhar. Pega-se como, né, a peregrinação do Bom Jesus, pega-se a imagem do Bom Jesus, né, e sai por andar. Ele andou durante um período de 2 anos, em cerca de 1.200 quilômetros. É uma coisa meia distorcida. É a narrativa, né? É uma narrativa porque a distância de Bom Jesus da Lapa para Salvador fica em torno de 796 quilômetros, basicamente. Ele andou 1.200, certamente ele foi fazendo alguns contornos até chegar a Bom Jesus da Lapa, que fica às margens do Rio São Francisco, na região centro-oeste da Bahia, né? A distância de Bom Jesus da Lapa para Brasília, que é a capital do Brasil, é menor do que para a capital do estado, que fica em torno de 650 quilômetros. Sim. Então ele chega àquela região, ele portava uma imagem, é isso? Ele portava a imagem do Bom Jesus, se institui numa das cavernas lá, né, que existe todo um estilo gótico, um estilo todo, né, natural em torno das grutas, e ele se estabelece lá como eremita. Então, ficando lá, ele começa a se agregar com as pessoas, a cuidar das pessoas, a cuidar dos pobres, visto aquele movimento, traz uma dinâmica naquela região. E quando é que isso começa a ter assim, repercussão e as pessoas começam a passar por ali? É a partir dele, é depois dele? Ou ali já era um lugar de peregrinação, naquela gruta? Não, é a partir dele. A partir dele. Ele traz todo um diferencial. Então, são 327 anos de Romaria que se tem já registro a partir do momento que ele se chega lá. Então, nesse momento que ele se estabelece essa relação, é chamado a Salvador, ele vai, fica 3 anos fazendo, ele já volta como padre, né? E aí ele se transforma em o Francisco da Soledade, batizado como Francisco da Soledade. O fim da vida dele
É lá, ele morreu, basicamente, segundo a narrativa, com 65 anos. Ele morreu muito novo, né? E foi enterrado lá, e a partir disso as pessoas começaram a santificar esse local. Atualmente existe um colega, pesquisador do nosso centro, que está em Lisboa, fazendo um pós-doutorado nesse sentido, de pesquisar realmente essa vida do Francisco de Mendonça Mar, até essa trajetória dele de Portugal até Bom Jesus da Lapa. E já um movimento no sentido também da canonização dele. E a Romaria atrai pessoas de toda parte do país? Ela atrai as pessoas de toda parte do país, especificamente de uma região. A região de vocês aqui, aí a gente, né, em um dado momento, nós temos mais pessoas... Do estado de Minas? Do norte de Minas, basicamente, do norte de Minas. Do que da Bahia. Principalmente no mês de julho, por conta das férias, né, escolares, as pessoas vão para lá, para aquele espaço. Os principais romeiros, então, lá de Bom Jesus da Lapa, são do norte de Minas? São do norte de Minas. Sim. Então, a gente faz essa observação durante esse... Sim. Bom, então você trouxe para nós aí o contexto, parte da história. E, então, vou chamar um intervalo para a gente poder conversar mais, então, sobre essa questão da mulher romeira, que é o tema que chamou a sua atenção e você fez um trabalho sobre isso. Hoje no Religar estamos falando sobre a pesquisa de doutorado em Ciências da Religião da professora Sandra Célia Coelho sobre Romaria, especificamente em Bom Jesus da Lapa. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Religar e Conhecimento Religião. Hoje eu recebo Sandra Célia Coelho, ela é pesquisadora sobre o tema Romaria, que é o tema do nosso programa, falando sobre Romaria, Bom Jesus da Lapa, manifestação do catolicismo popular. Bom, você no primeiro bloco contextualizou não só a sua própria pesquisa sobre Romarias, sobre a Romaria em Bom Jesus da Lapa, um pouco da história, mas agora eu queria focar a nossa conversa sobre o seu próprio trabalho, né? Você chamou a atenção, você nos disse antes, ao papel da mulher. Né? O que introduz assim, de novo, né, na observação sobre a Romaria, quando nós focamos, né, o olhar sobre a participação, a atuação de mulheres na Romaria? Então, quem são essas mulheres romeiras do Bom Jesus? A minha grande inquietação é essa. Então, nós partimos primeiro mapeando os 5 estados que mais têm incidência de participação na Romaria, que é Minas Gerais, como a gente já apontou, Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Goiás. Então, a partir desses 5 estados, nós vamos fazer um levantamento a partir do livro dos registros dos romeiros do santuário, a incidência dessas romarias, que são coordenadas por mulheres. Então, nós categorizamos as mulheres em 2 sentidos. As coordenadoras de romaria e as mulheres chamadas romeiras comuns. E analisando a faixa etária delas. Por que eu gosto de contextualizar? Para a gente perceber a própria estrutura do nosso estudo e o que ele vem buscando e os olhares atuais hoje, né, que eu venho dando continuidade. Então, nós pegamos mulheres da faixa etária de 50 a 70 anos que frequentavam a Romaria durante 5 anos consecutivos. O grande susto foi daí, que nós não encontramos elas apenas que elas frequentavam 5 anos, mais de 5 anos. A partir disso, eu cheguei a encontrar a romeira mais velha do Bom Jesus. Ela frequentou a Romaria durante 52 anos consecutivos. Chegou um ponto que ela não dava mais para ir por questões de saúde. A família construiu lá uma réplica da gruta do Bom Jesus, numa fazendinha deles, lá para que ela pudesse estar mais próxima ao Bom Jesus. Então, dentro desse cenário, que lugar essa mulher ocupa, e como é que ela percebe as mudanças sociais, né, culturais, em curso dentro do próprio catolicismo e da identidade de gênero. Sim, né? E o que você pôde identificar aí? A gente identificou o seguinte, e isso aí, no transcorrer do meu trabalho, o meu estudo, ele passou por 3 momentos bem distintos. Primeiro, quando a gente foi a campo, a gente pensando a Romaria como espaço de
construção e reconstrução da identidade de gênero feminino. Só que os meus dados de campo colocaram isso por baixo, porque nós fizemos uma relação da questão de gênero com a questão da cultura, do patriarcalismo. O que se aproximava e se distanciava. Sim. Sendo que aquela região, nós temos bem claro, né, o aspecto cultural do sertanejo, da submissão da mulher em detrimento ao homem, né, do papel do masculino muito forte. E naquele espaço não estava descartado. Aí fomos pensando a Romaria como espaço de manutenção da identidade de gênero. Também não respondia, porque não era manutenção, havia transformação. E chegamos para entender a Romaria como espaço de reprodução social da família e identidade de gênero. Então, o que acontece? As mulheres, elas fazem uma transposição do seu espaço da família para aquele espaço da Romaria. Então, elas ficam lá alojadas em casas com várias famílias, que elas chamam de família espiritual, e elas exercem o seu papel, né? Elas cuidam do lar, cuidam do marido, cuidam dos filhos e cuidam da proteção espiritual da família. Então, as que a gente chama das romeiras comuns. E as romeiras coordenadoras de Romaria, elas têm, além disso, o papel de atuação no santuário e de cuidar das outras, das demais. É o papel do trabalho. Só que elas não veem isso como trabalho, elas veem como vocação. Entendendo que a Romaria, essa participação delas, é uma questão geracional, né? Vai passando tanto a função de coordenação de Romaria, como a função de ser romeira, de estar na Romaria. Então, isso foi um aspecto que a gente percebeu isso. E foi muito interessante, durante a pesquisa, que na época, né, nós tínhamos uma presidente, uma mulher na presidência. Então, elas faziam muita referência a esse papel. Não é? Da mulher líder. Da mulher líder, as mulheres coordenadoras de Romaria. Elas tinham em si a consciência da importância da liderança que elas existiam e se remetiam a presidentes, né, do Brasil. Então, assim, eu posso liderar porque o país é liderado por uma mulher. Sim. Nesse espaço, mesmo que eu tenha que submeter às concepções que aí estão. Sim. Você observou características específicas, né, na liderança dessas mulheres em relação a outras lideranças? Existe uma característica específica, principalmente a forma como é que elas conduzem o papel de coordenadora de Romaria. Elas trabalham devido também o perfil de quem são essas mulheres, né? Elas são geralmente, a Romaria do Bom Jesus da Lapa é chamada, o próprio Euclides da Cunha, né, no livro Sertões, fala a Meca dos sertanejos. Então, são formadas de pessoas humildes. O nível de escolaridade dessas mulheres que eu pesquisei, muitas delas não tinham nível de escolaridade, né, formal, era informal, trabalhadoras rurais, donas de casa. Apenas uma que eu consegui, que tinha trabalhado fora numa fábrica, que era costureira. Então, assim, mas todas elas nessa faixa etária tinham esse perfil. Sim. Então, isso também diferenciava a forma que elas trabalhavam. Então, as anotações elas faziam, existia um caderninho que elas anotavam, as coordenadoras de Romaria, as pessoas que participavam pagavam mensalmente, que há um itinerário da preparação da viagem de um ano para o outro. Então, elas fazem esse pagamento. Desse ano, acabou a Romaria, começa do ano seguinte. Começa do ano seguinte. Tudo de uma maneira muito anotado, ainda Sim. muito distante do Sim. contexto atual. Um tema que corre junto, né, dessa discussão sobre Romaria tem a ver com o aspecto econômico, né, impactos, né, da economia local. A questão da mulher também exerce uma influência específica nesse campo? Sim, as mulheres romeiras, elas também naquele espaço, elas fazem parte daquele impacto, elas vendem os seus produtos, muitas delas vão para ali, elas levam o texto para vender, elas participam do mercado informal. Isso não é o objeto em si da minha pesquisa, mas nas minhas observações eu constatei
que uma grande parte do entorno daquelas lojinhas que ficam dentro do santuário ali são lideradas por mulheres. E elas trazem tudo isso. E no ano, interessante, no ano que eu estava no campo mesmo, né, no boom da pesquisa, existe o santuário, né, a temática da romaria, a música da romaria, né? E a música da romaria, eu sempre eu trago essa descrição bem no meu trabalho, na minha escrita, foi dedicada à mulher. Acorda Joana, vem fazer romaria, já está na hora. Então, é dada à mulher a responsabilidade da perpetuação daquela tradição dentro daquele espaço e da manutenção. Sim. Há um destaque para o papel da mulher na Romaria de Bom Jesus da Lapa, ou esse é só o recorte que você fez? Então, olhando, tomando distância, né? Há um destaque para a figura da mulher? Olha, ou ainda é um campo muito masculinizado? É um campo muito masculinizado, isso aí a gente observa bem. Como eu coloquei, apesar de ser eminentemente, né, ter a mulher como participante, presente. Foi o seu recorte, né? Mas foi o meu recorte. Sim. Mas o que eu percebi dentro desse decorrer, e hoje, né, eu faço todo ano esses olhares, essas observações, há uma alteração nesse perfil do lugar da mulher dentro daquela romaria, né? Existe toda uma característica da forma que as mulheres se vestem. As romeiras do Bom Jesus da Lapa, né? E os romeiros em si, eles têm um traço, o chapéu branco com a fitinha verde, né? O chapéu por conta do sol, né? Por conta da característica local mesmo. E Sim. O chapéu verde da esperança. E elas se remetiam. E também vários rituais que essas mulheres exercem naquele espaço, né? Dentre eles, quando elas chegam lá ao espaço da romaria, a primeira coisa que elas fazem, elas colocam as coisas lá na rancharia, que é o local onde elas se alojam, e vão lá para a gruta. Elas vão agradecer a oportunidade de estar lá, né? E já fazer assumir o seu compromisso diante do Bom Jesus de retornar, de manter. Olha, Sandra, muito obrigado por todos esses esclarecimentos, né, e compartilhar com a gente esse seu olhar, né, sobre especificamente, né, o papel que desempenham as mulheres, né, na Romaria do Bom Jesus da Lapa. Obrigado por você ter vindo aqui ao Religare. O Religare, que é projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. E você pode conhecer as nossas atividades, nossos cursos de especialização, de mestrado, de doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado à nossa equipe. Nós voltamos na semana que vem com mais um Religare Conhecimento Religião. Um abraço muito cordial. Até lá.